vlog aqui para vocês de passeios por Portugal. Meu irmão veio aqui recentemente, foi em novembro de 2019, eu sei que já faz um tempinho, mas eu tinha filmado e estava em dúvida se eu gravava esse vlog ou não. E eu resolvi gravar porque eu acho que fica legal aí registrar e guardar nessas imagens, fica de recordação para mim e também de dica para vocês. E eu resolvi dividir em duas partes para não ficar muito longo, tá? Eu vou mostrar 4 lugares que eu não conheci aqui em Portugal ainda, então eu aproveitei a vinda dele para conhecer. E hoje eu vou mostrar 2 para vocês e no próximo eu mostro mais 2, tá bom? E se você quiser saber mais sobre esses lugares, eu vou deixar lá no blog também os posts com mais informações, com fotos, tudo que você precisar saber para conhecer esses lugares aqui em Portugal. O Palácio do Marquês de Pombal, ele fica em Oeiras, indo para Cascais, né? Já é quase saindo aqui da região de Lisboa, né? Da Grande Lisboa. E ele era um lugar totalmente desconhecido para mim, né? Foi uma amiga que indicou. A visita dele é totalmente gratuita e você pode fazer uma visita guiada, como a gente fez. Eu não sei se todos os dias, não sei exatamente como funciona, mas a gente chegou lá num sábado de manhã, era só ir na loja do cidadão que fica ali bem na porta e pegar, né, o seu ticket e fazer a visita junto com um grupo de pessoas que chegar ali naquele momento. Oi gente, tudo bem? Meu irmão tá aqui em Portugal, então eu vou fazer um tourzinho, vou gravar um vlog pra vocês de alguns lugares que eu ainda não conheço aqui em Portugal, vou deixar a matéria lá no blog também. E hoje a gente veio conhecer aqui o Palácio do Marquês de Pombal, que fica em Oeiras, a entrada é gratuita e é muito legal, a gente conseguiu pegar um tour, uma visita guiada. E ela explica muitas coisas. O Marquês de Pombal foi um representante aqui, né, muito importante, principalmente na época que teve o terremoto, em 1755, se não me engano. Ele ajudou a reconstruir vários lugares aqui de Portugal, e ele viveu nessa zona aqui de Oeiras. E esse palácio era dele, né, ele ficou rico, pelo que eu entendi, depois da morte da primeira esposa, ele se casou com a segunda, e aí com a herança, né, que ele construiu isso. E na época do terremoto, umas coisas ficaram muito difíceis, ele construiu uma parte que é toda com estuque. Vou colocar umas imagens para vocês verem, parece que é pedra, madeira maciça e não é, tudo estuque, né? Então é muito interessante as obras de arte, os azulejos que tem da época pombalina. Também ele influenciou, né, naquela parte do iluminismo, naquela fase do iluminismo, para ter mais liberdade de expressão, uma parte bem histórica. E os azulejos também contam muita história, né? Tava até falando com meu irmão, em cada cômodo representa, né? Tem a parte da cozinha, onde representa ali as pessoas comendo, a parte das festas. É muito interessante essa parte explicativa que às vezes a gente não sabe, né? Só de olhar a gente não entende nada. Então eu gostei bastante. Ele não é um palácio mobiliado, tá? Como você costuma ver em Sintra, em outros lugares. Você consegue só ver os cômodos, a parte das pinturas, né, nas paredes, os azulejos. Mas mesmo assim vale muito a pena pela história, né, que compõe esse palácio. É muito interessante. E tem algumas partes dele que está em reforma, né? E ela falou que essa reforma ainda vai durar um tempo. Então eu acredito que a visita vai continuar sendo gratuita por um tempinho aí, por uns anos eu acho ainda. Ela até mostrou alguns cômodos que não dava, né, pra gente visitar, a parte dos quartos. Também tem a parte da adega, outras partes que ficam, né, externas ao palácio, que no momento que nós fomos não estava disponível. Então eu não sei como vai estar aí se você for visitar, mas mesmo assim vale a pena. São todos trabalhados, é muito interessante, você fica olhando para cima, né, em todos os cômodos. Aliás, é isso que você vai ver isso sempre aqui em todos os palácios. Eu acho que era uma tendência, né, uma moda na época, era ter os tetos sempre pintados, muito trabalhados. É muito legal, muito bonito e diferente, né, do que a gente está acostumado hoje. Outra coisa inovadora desse palácio é que a água circulava pelo palácio, né? Na época, muitas casas funcionavam por poço, né? As pessoas não tinham água canalizada.
e ali foi na época que começou. Então tem várias fontes, vários lavabos, né, com estátuas, todo representando essa nova tendência, né, esse novo hábito de higiene da época. Então você vai encontrar também ali muitas esculturas, muitas coisas remetendo à parte das águas, né, muita coisa misturada também, né, com a religião e partes mitológicas. Mas é bem interessante, por isso que é legal a visita guiada, porque dá pra gente entender melhor, né, qual era a rotina do pessoal naquela época e o que representa, né, cada uma das esculturas, das pinturas que você vai ver ali no palácio. A construção desse palácio é do século XVIII, então é um palácio já bem antigo. E ele tem também a parte de fora, né, do jardim, que além de ser lazer da família daquela época, também era uma fonte de renda, né? Devido à terra ser muito fértil ali naquela região, eles tinham muitas plantações, aí cultivavam, né? Tinham o azeite, as uvas, né, para fazer o vinho, que é uma das maiores fontes aqui, né, de Portugal. E além disso, passeando ali pelo jardim, você vai ver várias plantas. Eu acho que cada época do ano vai ter uma fruta, algo diferente, né? Quando a gente foi, tinha a bananeira, laranjas. A videira já estava seca, né? Não era a época, mas também tem uvas ali na época de setembro, agosto, setembro. Então deve ser bem legal você explorar, né? Dependendo da época do ano que você for. É uma fruta, é uma flor, é uma coisa diferente, né? Nos jardins. Ai, que devia estar cheio de uvas. Na época de agosto, setembro, agora já tá tudo assim. Nós estamos no outono aqui. E agora nós vamos explorar o jardim, que é bem grande. Foi feito em homenagem à segunda esposa, a meu irmão ali. A segunda esposa que veio, acho que de Itália. Então, para ela não se sentir tão perdida, ele construiu algumas coisas que imitam lá, né? Tem umas fontes, umas estátuas. Vou mostrar para vocês. Aqui é a parte da fonte das 4 estações, mas está desligada. Acho que ali ao fundo é a adega, que também está fechada para visita. Eles estão reformando, tanto que os quartos, várias partes ali dos cômodos a gente não conseguiu ver. Mas é bem legal, bem bonito. É interessante também que esse marquês, ele é carvalho, né? Eu sou carvalho, tava falando pro meu irmão, da nossa família, né, Rafa? E tem uma pintura que são os 3 irmãos, né? Eles representam a religião, militar e a política. Esse aqui é meu brother. E mostra ali eles de mãos dadas, né? O vínculo entre eles, o infinito, é isso, né? Uhum. A ligação formando do 8. um 8 invertido, que é o infinito. Muito legal. Se vocês estiverem aqui em Lisboa, passem aqui em Oeiras, é só pegar o comboio da linha de Cascais, é bem pertinho da estação de comboio, vale a pena a visita, ainda mais sendo gratuita, né? Dá pra passar aqui pelo meio da fonte, mas tá tudo desligado. Aqui é a representação de Poseidon. E ela falou que todas essas estátuas eram de mármore mesmo, vindas da Itália, que eram esculpidas lá. E foi também a época que começou a canalização da água aqui, né? Porque antes não era água canalizada, então tem muito dessa representação também. Outro lugar muito legal de você conhecer é o Castelo de Palmela. Ele fica na região de Palmela mesmo, né? O nome do castelo é o nome da cidade, que fica aqui na margem sul, né? Eu moro na margem sul, do outro lado da ponte 25 de abril. Então, se você estiver em Portugal e não conhecer, é atravessando aquela ponte famosa vermelha. E Palmela é mais pra frente ainda de onde eu moro, é sentido Setúbal. É uma cidadezinha pequena, né? E é muito conhecida por causa desse castelo. Na verdade, ele não é um castelo, né, como a gente imagina. É um conjunto fortificado, né, que foi sofrendo várias reconstruções, modificações ao longo do tempo. Ele teve ocupação islâmica e depois também foi conquistado por
Dom Afonso Henriques em 1147. Então, é uma construção muito antiga, que também sofreu com o abalo dos terremotos, né? Como a gente viu lá no Palácio do Marquês de Pombal, né? Naquela época dele, de 1700. Então, esse castelo já era bem mais antigo, né? Essas construções já eram de muito tempo atrás. Por isso que ele foi sofrendo ampliações, tem uma construção mais antiga, outra mais nova, mas é muito interessante. Mais um dia de passeio. Hoje a gente vai conhecer aqui o Castelo de Palmela. Também é gratuita a entrada. Eu tava lendo que aqui fica, acho que 250 metros acima do nível do mar. Não é tão alto, mas tem uma boa vista também. Nós vamos subir lá. Aqui era a antiga capela. Agora tá as ruínas desde a época do terremoto, pelo que meu irmão tava vendo ali. Igreja de Santa Maria. E o que você vai encontrar lá, né, dentro das muralhas, tem um centro de turismo, né, que você pode tirar dúvidas, lojinhas, café, tem uma partezinha lá. Até quando a gente foi estava fechado, né? E tem duas igrejas, uma que estão só as ruínas e outra que dá para você entrar também ver, tem alguns azulejos. A igreja que está só as ruínas é a de Santa Maria. E essa que você ainda consegue entrar é a de São Tiago. Mas o que vale mais a pena mesmo dessa visita é a vista que você tem de lá. Tem uma vista panorâmica de 360 graus, aí você não precisa subir muito, né? Você já chega lá, ele já é num lugar alto, num lugar estratégico para a época, e dá para ver ali toda a região de Lisboa, dá para ver a Península de Troia, é muito bonito de ver. Então é legal você ir um dia que o céu está aberto, se você conseguir ir no final do dia para pegar o pôr do sol, é muito bonito. Na época que a gente foi ainda era outono, tava aquele friozinho, né, o tempo meio nublado, mas ainda assim a gente conseguiu ver bastante paisagem, foi muito legal. E aqui pertinho de casa eu nunca tinha ido, vale muito a pena a visita. Lugares que eu queria indicar aqui para vocês. Não deixem de se inscrever no canal e acompanhar, que eu vou postar ainda os outros 2 lugares como sugestão para vocês, e confiram também lá no blog Carla na Medida, tá? E nas redes sociais, que eu também tô sempre postando lugares novos onde eu vou e diquinhas para vocês de decoração, organização, de moda. Passa lá para conhecer. Se esse é o primeiro vídeo que você chegou aqui, passa lá que tem muito mais para vocês, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe.